Olá pessoal, meu nome é Matheus Lamaita, faço parte do grupo PET Elétrica da Universidade Federal de Itajubá. Estou aqui gravando essa videoaula para ajudar nos conhecimentos de potência em circuito com corrente alternada e também vamos falar um pouco sobre o fator de correção de potência. Bom, em circuito em que temos apenas elementos resistivos, a tensão e a corrente elas sempre vão estar em fase. Então, mesmo que o ângulo da tensão de uma fonte seja de 30 graus, o da corrente vai ser de 30 graus também, já que elas sempre vão estar em fase. E nessas situações, toda a potência dissipada pelo circuito é em forma de calor, é potência ativa, com a unidade medida em watts. A potência aparente, que é representada pelo símbolo S, indica o produto da tensão e da corrente de forma fasorial. Portanto, a potência aparente também possui um módulo e um ângulo, assim como uma tensão ou uma corrente, e a sua unidade de medida é volt-ampere. A partir desse ângulo, é possível determinar a potência ativa, multiplicando a potência aparente pelo cosseno desse ângulo. E esse cosseno é o fator de potência do circuito, que basicamente determina quanto da potência aparente é de fato potência ativa. E também podemos encontrar o fator de potência dividindo a potência ativa do circuito pelo módulo da potência aparente. Vale dizer que caso o ângulo seja positivo, dizemos que o fator de potência é adiantado ou capacitivo. E que para o ângulo negativo, dizemos que o fator de potência é atrasado ou indutivo. E em circuitos puramente indutivos, a tensão está adiantada em 90 graus da corrente. E o símbolo dessa potência, o Q, é a potência reativa com a unidade de volt-ampere reativo. E vale dizer que essa potência ela é representada positiva. Já em circuitos puramente capacitivos, é a corrente que está adiantada em 90 graus da tensão. E o símbolo dessa potência também é Q, sendo também a unidade de medida volt-ampere reativo, mas essa potência reativa capacitiva é representada de forma negativa. O triângulo de potência é muito útil para a resolução de exercícios e também para determinar as características de um circuito ou de uma carga. O triângulo ele é montado em um espaço com dois eixos, o eixo real e o eixo imaginário, onde a potência ativa é representada na parte real e a potência reativa na parte imaginária. E a potência aparente é a soma dos dois nesses dois eixos. O ângulo formado pela potência aparente, S, com o eixo real, é o fator de potência do circuito que foi explicado anteriormente. Como mostrado nas figuras abaixo, a potência reativa indutiva é positiva e a capacitiva negativa. Para determinar a potência ativa, reativa e aparente, assim como o fator de potência de um circuito, existe um passo a passo para facilitar todos esses procedimentos, que seriam primeiro determinar a potência real e a potência reativa para todos os ramos do circuito. Então, a potência real total do sistema, potência real sendo a potência ativa, é a soma das potências médias fornecidas a todos os ramos. A mesma coisa para a potência reativa total, só que temos que tomar cuidado que para a potência reativa é a diferença entre as cargas indutivas, que seriam as positivas, e as capacitivas representadas negativamente. A potência total aparente ela é dada pela soma dos quadrados, a raiz da soma dos quadrados da potência ativa e reativa. Essa fórmula ela é dada para calcular o módulo da potência aparente. Se você quiser calcular o módulo e o ângulo, vale colocar de forma fasorial a potência ativa mais J a potência reativa. Dessa forma você vai ter um número complexo na forma retangular, que se passado para a forma polar vai demonstrar o módulo e o ângulo da potência aparente. E para calcular o fator de potência, é só dividir a potência pela potência aparente. Em geral, as cargas de um circuito são indutivas, e é interessante para o circuito que o fator de potência do mesmo seja o mais resistivo possível, possuindo uma potência reativa mínima, de preferência zero. Então é normal que sejam adicionadas cargas capacitivas para que a potência reativa capacitiva anule a indutiva, melhorando assim o fator de potência dessa carga. E esse processo é chamado de correção do fator de potência. Bom, esse slide tem um triângulo de potência que exemplifica bem o processo de correção de fator de potência. Vemos que no primeiro triângulo maior, a potência reativa ela é maior e o ângulo θ ela é maior, resultando assim num ângulo maior da potência aparente. Quando corrigido, a potência reativa diminui, resultando num ângulo menor, e isso é bem interessante para um sistema. Podemos ver ele também como seria a implementação de cargas para alcançar esse resultado. A correção ela é interessante por diversos motivos, e um deles é o seguinte: vamos imaginar que temos um gerador, uma carga e uma linha que conectam um no outro. Quando o fator de potência já está corrigido, a potência ativa permanece a mesma, mas a reativa diminui em relação à que estava antes da correção, como vemos no triângulo de potência.
E isso leva o módulo da potência aparente a diminuir também, e assim a corrente total do circuito também diminui, o que é ótimo pensando que as linhas que conectam, nesse exemplo do gerador à carga, também têm perdas, então uma menor corrente significa menor perda do circuito. Bom, aqui temos um primeiro exemplo, que é para considerar o sistema abaixo, que temos uma carga de 500 VA reativo e 0 watts, uma de 0 VA reativo e 300 watts, uma de 500 VA reativo e 600 watts. Vale mencionar que a primeira é a potência reativa capacitiva e na segunda indutiva, com uma fonte de 100 volts com um ângulo de 0 graus. E o circuito está pedindo para calcular a potência total em watts, voltampere reativos e voltamperes e o fator de potência do circuito, calcular a corrente IS, que seria a corrente total, e determinar quais são os componentes dentro de cada retângulo. Por exemplo, no retângulo de 0 VAR e 300 watts, precisamos determinar qual é o módulo da resistência dessa carga 2. Como dito no passo a passo para a resolução dos exercícios, primeiro somamos a potência ativa de todos os componentes do circuito, resultando em 900 watts. Agora, quando somamos as cargas reativas do circuito, vemos que temos 500 de carga reativa capacitiva e 500 de potência reativa indutiva. Portanto, a soma deles resulta em zero. Assim, a potência aparente é a mesma da potência ativa, que é 900 VA, e nessas situações, o fator de potência é 1. Na letra B, dividimos a potência aparente pela tensão e encontramos a corrente de módulo 9 amperes. Vale dizer que como o fator de potência é 1, e assim o ângulo da potência aparente é 0, e a da tensão também é 0, o ângulo da corrente também vai ser de 0 graus. Agora, na letra C, precisamos determinar quais são os componentes de cada carga. Inicialmente, precisamos calcular a reatância capacitiva do primeiro elemento, que é puramente capacitivo. Como temos essa potência reativa e sabemos que a tensão dessa carga é a mesma da fonte por estar em paralelo, encontramos o valor de 20 ohms. Podemos também calcular a corrente nesse ramo, que vai ser muito útil para determinar a outra corrente, visto que já temos a corrente total do circuito calculado no item anterior. Então, dividindo a tensão por essa impedância que calculamos, encontramos a corrente. Subtraindo essa corrente da corrente total, encontramos a corrente 2, que vai para a carga 2 e 3. Agora, com essa segunda corrente calculada, conseguimos calcular a resistência da carga 2, que é puramente resistiva, e conseguimos calcular tanto a parte real quanto a parte imaginária da segunda carga, dividindo a potência pelo quadrado da corrente. Aqui temos outro exercício, que diz o seguinte: a iluminação e os motores de uma pequena fábrica estabelecem uma demanda de potência igual a 10 kVA, para um fator de potência atrasado de 0,7 e uma fonte de 208 volts e frequência de 60 Hz. Na letra A pede para construir o triângulo de potência, na letra B pede para a gente determinar o valor do capacitor que deve ser colocado em paralelo com essa carga para fazer o fator de potência de 0,7 atrasado para 1. Na letra C pede para determinar a diferença das correntes da fonte no sistema corrigido e não corrigido, que foi citado anteriormente, que seria menor. E na letra B pede para repetir o item B e C para o fator de potência 0,9 quando corrigido. Primeiramente, precisamos definir o ângulo da potência aparente do triângulo de potência, e assim podemos fazer realizando o arco cosseno de 0,7. Então a gente usa esse mesmo ângulo para poder calcular a potência ativa e a potência reativa, multiplicando pelo cosseno e o seno desse ângulo respectivamente, terminando assim o triângulo de potência. Agora na letra B, precisamos descobrir o capacitor para corrigir o fator de potência. Como o exercício nos deu a potência reativa e indutiva e a questão quer que o fator de potência seja igual a 1, ou seja, não tenha nenhuma potência reativa no circuito, a potência reativa capacitiva deve ser igual à indutiva. Com esse valor, conseguimos calcular a reatância capacitiva por meio de sua fórmula, e com a reatância capacitiva sabemos que ela é 1 sobre 2πfC. Isolando C nessa questão e sabendo que a frequência do circuito é 60 Hz, conseguimos descobrir a capacitância do capacitor. Bom, para a letra C, precisamos calcular a corrente do sistema corrigido e não. Para o sistema não corrigido, usamos o módulo da potência aparente, e para o sistema corrigido, como o fator de potência 1, podemos utilizar a potência ativa, e vemos que realmente houve uma diminuição dessa corrente. Por fim, na letra D, precisamos refazer os mesmos cálculos da letra B e C. A diferença aqui é que a potência reativa capacitiva não vai ser a mesma da indutiva, e sim um pouco menor para o fator de potência ser 0,9. Primeiramente, encontramos o ângulo relacionado ao fator de potência de 0,9 e agora desenhamos o triângulo de potência para podermos enxergar o que é necessário. Vemos que a potência total
que seria x mais y, seria a potência ativa indutiva do circuito inicial, e x a potência ativa indutiva final. Como temos esse ângulo, através da tangente, conseguimos encontrar qual é o valor de x. Portanto, y, que vai ser a parte da potência reativa capacitiva que vai ser subtraída, é a subtração desses valores. Agora, com a potência reativa capacitiva encontrada, conseguimos calcular exatamente da mesma forma que antes, a reatância capacitiva e a capacitância. Bom, do sistema não compensado, a corrente total é a mesma que antes. Para o sistema compensado, dessa vez, não podemos calcular de maneira direta a corrente, visto que o fator de potência não é 1, como no exemplo anterior, e sim 0,9. Primeiro, através da potência ativa e reativa, encontramos a potência aparente. Para aí sim podemos calcular essa corrente. E vemos que da mesma maneira ela continua sendo menor em módulo. Bom, chegamos ao final da aula. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado nos seus estudos e até a próxima aula.